Sejam todos muito bem-vindos a mais um CIMT Podcast. Eu sou o Cadu Tinoco. E eu sou a mãe de Tomás. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Como vocês sabem, esse é o meu conteúdo preferido, assim. Se você for perguntar pra mim assim, mãe, de que você mais ama na vida fazendo a CMT? É esse tal de podcast, porque eu sempre amei livros, entendem? Então, assim, essa seleção de livros, ela não é fenomenal, não. Ela é mais que fenomenal, queridos. Então, eu espero, assim, agora a gente tem gente nova na nossa turma, né? Que bom. Que delícia, a gente ama quando a gente tem. Isso aqui é igual coração de mãe, tá? Sempre cabe mais um, você pode sempre trazer mais um pra fazer companhia pra gente. E hoje a gente vai começar uma leitura de um novo livro. Esse foi um livro, já queria dizer, que ele mudou muito a minha visão. Já li esse livro 2 vezes, a gente vai entrar na terceira leitura. O meu livro, ele é todo grifado, porque esse livro realmente mudou a minha visão e ele ajudou muito a construir o nosso conceito de abundância, né, amor? Total. Esse é um livro que preparem-se para mudar e romper com crenças que estão consolidadas dentro da nossa cabeça, sabe? Ele já começa logo rompendo com isso e depois ele traz a profundidade. Talvez numa primeira leitura você não consiga absorver a riqueza do que está ali dentro, mas nós vamos passar com muito detalhe e está muito conectado com tudo que a gente ensina, está muito realmente esclarecedor a visão que ele traz. É um autor que, o Wallace Donald Waltz, ele escreve esse livro em 1910 e esse livro vem sendo, ao longo do tempo, comprovado. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá, então. Introdução. Ele já começa lacrando, né, amor? Já começa dizendo para que veio. A vida é como um espelho. Quando sorrimos para ela sorri pra nós. E aí, amor, olha só, a gente precisa até deixar claro, porque alguém pode estar escutando esse podcast sem ter escutado os outros, né? A gente aqui sempre lê o livro por completo, para que você nunca tenha a sensação de que você escutou a nossa interpretação e tem que ler o livro ainda. Então a gente sempre lê todo o livro e a gente discute principalmente os pontos mais polêmicos. Esse é um livro enxuto, tá? Então, todos os pontos dele são polêmicos. E aí nós vamos bem devagar. Cada frase é importante. Cada frase é um flash. Então, quando ele começa assim, ele tá fechando com a nossa visão, em que a gente sempre diz que o nosso mundo exterior é um reflexo preciso do nosso mundo interior, ou seja, a nossa vida ela é um espelho do que está acontecendo dentro da gente. Então, se alguma coisa não está saindo na tua vida como você gostaria, lembra, é só um espelho do que está acontecendo dentro de você. Você precisa organizar dentro de você. E ele abre o livro brilhantemente com essa frase. E aí, assim, a gente tá falando de qualquer coisa mesmo. A gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando de corpo. É por isso tá? que eu digo que é preciso, tá? Quando eu digo preciso. Que a vida, a maioria das pessoas concorda com isso, mas elas não entendem no detalhe o que eu tô querendo dizer. Uhum. Quando eu digo a sua vida, o seu mundo exterior é um reflexo preciso do seu mundo interior, tem muito conhecimento, tem muita ciência por trás, tá? A gente precisa realmente entender que tudo que está acontecendo ao nosso redor é só um reflexo do que está acontecendo dentro da gente. Isso é bastante complexo, mas é muito real. E aí, lembra o seguinte, tá? Isso eu vou falar porque, assim, esse é um dos conceitos mais importantes que a CIMT traz. E se você for parar pra pensar, por que a gente tá querendo dizer com isso, né? Tô querendo dizer o seguinte, olha, as suas crenças, elas vão definir os seus resultados, os seus paradigmas vão definir os seus resultados. Então, assim, quando você não consegue ter um relacionamento, ou quando você, por exemplo, só atrai um cara que trai você, então, assim, quando ciclos se repetem na sua vida, isso significa que você tem uma crença dentro de você, você tem uma emoção dentro de você, você tem alguma situação que você viveu que formou aquilo ali, ou você passa, né, a ter medo daquilo ali, algum sentimento que se reflete na sua realidade. Por que a gente perde voo toda hora? Isso acontece porque eu tenho muito medo de perder voo, porque há um tempo atrás eu perdi uma porcaria de um voo, a gente se tomou ferro mesmo, entendeu? E aí eu fiquei traumatizada. Então, toda vez que eu tô indo voar, eu falo pro Cadu, a gente vai perder o voo. Corre que a gente vai perder o voo. Meu Deus do céu, a gente vai perder o voo. E eu fico 10 dias antes. E você sabe, irmão, que eu já acredito tanto nisso também, que eu não me dou o trabalho de Você verificar as informações. Não, se eu pegar um voo sozinho, assim. eu fui pro Canadá, você lembra? Eu fui pro Canadá.
Eu não tive nenhum problema, nem nenhuma dúvida em nenhum momento se eu ia perder o voo ou não. Eu tava na porta da aeronave, prontinho, horas antes. Mas quando a gente vai junto, é impressionante, assim, Cadu parece se que eu me sabota bloqueio também. ao longo da semana. Eu não checo a documentação, eu não Não olho faz nada, sabe? Então, Exatamente, enfim. é muito engraçado E aí é isso. muito engraçado, porque se repete. Aconteceu já é a terceira vez que a gente tá aqui em Dubai agora porque a gente perdeu o voo. Então, assim, e coisas Dessa idiotas, vez eu acho que eu tava sabe? torcendo pra perder, porque eu queria ficar mais uns Mas, dias. enfim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, ó. Aconteceu uma parada que me marcou, tá? Foi muito traumática, porque na época a gente não tinha grana. Tipo, a gente pegou um dinheiro que a gente ia fazer de viagem, então a gente queria comprar coisas na Apple, a gente queria... Tinha um dinheiro ali reservado pra nossa viagem, a gente pegou, tipo, uma grana muito grande e teve que comprar outra passagem. E a gente teve um estresse de 36 horas no aeroporto. E eu já tava com a doença autoimune, então eu senti muita dor no corpo nessas 36 horas. Então, o que aconteceu nessa época? Aquilo me marcou, aquilo foi inserido no meu subconsciente. Então, quando aquilo foi inserido, o que acontece comigo agora? Eu atraio situações, eu vibro, o meu sentimento é de uma pessoa que vai perder o voo sempre. Na semana, eu já começo a prever isso. Então, quando eu perco o voo, eu falo, beleza. Né? Dessa vez foi muito emblemático, porque foi na ida e foi na volta. Então, assim, foi ridículo, entendeu? Ridículo. Então, o que acontece ali? Eu olho e falo, beleza, a vida é um espelho. Então, eu tenho alguma coisa dentro de mim que faz com que eu repita ciclos, que faz com que eu sempre perca o voo. Então, eu preciso tentar mudar isso. E isso é pra uma coisa idiota, que é perder voo, né? É uma coisa que eu digo assim... correspondência. Exato, correspondência, e serve para todas as outras coisas. Então, se eu não tenho dinheiro, a gente sempre olha para os resultados. Os seus resultados falam a verdade. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho um relacionamento, se eu não consigo ter um corpo foda, isso significa que dentro de mim existe alguma crença, alguma emoção, algo enraizado que faz com que eu vibre aquilo ali, que faz com que eu não consiga atrair o que eu quero, que faz com que eu tenha aquele resultado ali. Então, Perfeito. isso Quando você fala de crença, a gente realmente acredita que isso é possível de acontecer, a gente tem medo que isso aconteça, e isso acontece. E acontece com essa repetição, acontece com essa evidência que é pra chamar a nossa atenção mesmo, Exatamente. entende? Dessa vez ficou bem claro pra mim. Você fala assim, cara, olha só, você já entendeu como é que a vida funciona? Se não, eu te mostro. Entende? Não, e assim, aí você entra com tipo assim, cara, beleza. Pra mim agora é muito claro, então todas as próximas vezes que eu for fazer um voo, eu vou começar a me trabalhar. Isso, aí você vai começar a fazer o quê? Olha só, lembra? Cada emoção, cada pensamento, ele tem um componente que te ajuda. O que faltou aí? Vou falar da minha parte. Faltou preocupação. Exatamente. Faltou preocupação no seguinte sentido, no ponto bom da preocupação, de olhar pras coisas, checar e ter certeza que tá tudo ok. Ligar, que seja, né, ir no aeroporto, Ter certeza dane-se. que Ter você já fez certeza. tudo que precisava fazer, que Isso. não existe esse risco. Né? Exatamente. Então, assim, a gente desenvolve virtude, porque o contrário da preocupação é o seguinte, cara, tô tranquilo demais, então tá Isso, aí tranquilo. você perde e o não voo. tô tranquilo, eu perco o voo. Isso, exatamente. Então vamos seguir aqui. Então a vida é como um espelho, quando sorrimos pra ela, ela sorri pra nós. Não me surpreende se sua primeira reação fosse a dúvida. Existe mesmo uma ciência para ficar rico? Convido você a ler essa obra do início do século XX, que vem de um mestre da nova escola de pensamento que era forjada à época em que a América produzia seus primeiros milionários. Aí, amor, eu queria fazer um parênteses. Olha só, quando ele fala que no início do século XX, Seria a escrito em América... 1910. 1910. A América produzia os seus primeiros milionários. Se a gente parar para pensar, a sociedade ela evolui como um todo, tá? Ela vem da mesma forma que nós seres humanos na nossa vida evoluímos, a sociedade como um todo, o mundo como um todo, ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, ele evolui também. Hoje a gente tem recursos, materiais e tudo mais que a gente não tinha lá atrás. Então ele diz assim, olha só, lá no início do século XX, alguns milionários foram se formando nos Estados Unidos. Hoje, a gente tem muito mais pessoas milionárias, a gente tem até bilionários. E a tendência é que isso seja cada vez maior. A explosão digital, ela traz o acesso ao milhão a diversas pessoas. Isso mostra que a sociedade financeiramente vem se desenvolvendo e vem crescendo, entende? Então isso é uma coisa importante da gente entender. A gente evolui como ser humano, como pessoa, e a correspondência mostra que o mundo também evolui como um todo, sabe? Perfeito. Isso é para conhecimento, é para coisas materiais, é para tudo.
Perfeito. O que você lerá pode se chocar diretamente com seu modo de pensar. Mantenha a mente aberta e leia até o final. Esse livro pode mudar a sua vida e com certeza vai abrir os seus olhos para uma realidade muito maior e mais promissora. Você vê que ele sabia tanto que ele estava escrevendo, né? Ele levou 25 anos escrevendo esse livro. Ele começou a escrever em 1800 e alguma coisa 85, e foi... Então, assim, ele sabia tanto que ele estava escrevendo que ele já te avisa, né? Exatamente. Preste muita atenção à mensagem que o livro passa. Ajude a divulgar essa mensagem e compartilhe o endereço do livro para download no nosso site. Isso não foi ele que escreveu, porque na época não tinha site. Prefácio do autor. Esse livro é pragmático, não filosófico. A CIMT é pragmática. Não filosófica. Pragmático, gente, é algo que é prático, né? É isso, porque às vezes você vai passar a vida inteira se questionando e querendo provar uma coisa para garantir que cientificamente está correto. E ele escreveu esse negócio em 1910. E ao longo do tempo, muitas das coisas que ele escreveu vêm sendo comprovadas, sabe? Mas você não comprova isso da noite pro dia. Então, se você não assume como premissa, você não vai utilizar eu vou além. Além disso, significa o seguinte, ó, a galera só tá conseguindo provar porque viu que fez sentido. Total. Porque os grandes mestres, e aí começou lá atrás com Hermes, né? Quando ele trouxe pra gente as leis universais, de forma com certeza intuitiva, porque ele recebeu aquilo ali através da intuição dele. As pessoas não entendem o que é intuição. E por não entenderem o que é intuição, negligenciam coisas que não estão cientificamente provadas. Só que a nossa intuição, ela é o nosso grande poder divino. Ciência. É ali que você capta coisas que ninguém contou pra você, sabe? Então, isso é uma coisa que quando você entende, você consegue usufruir de um trabalho como esse. Há coisas, gente, que não funcionam de forma racional, entende? O que Hermes trouxe pra gente, por exemplo, vivendo no século que ele viveu, né? Não tinha como aquilo ali ser racional, ser da razão dele. Entende? Não tinha como ele ter parido aquilo ali intelectualmente somente. É óbvio que ele recebeu também, ele teve também acesso, né, a uma inteligência universal. Isso é claro pra gente. Quando você vai ler uma obra que foi escrita em trocentos mil anos antes de Cristo, de um mestre que, cara, trouxe conhecimentos que falam sobre as 7 leis do mundo e que você olha pela sua janela, você consegue ver... Puta, e que tem gente que atualmente ainda tem dificuldade de ver. Não consegue nem entender que dirá... Você vai dizer pra mim que esse cara tava o quê? Pensando? Não, só? Certamente não. E assim, gente, eu sempre vou falar isso. Se você quer entender o que é intuição, assistam ao filme O Homem que Viu o Infinito. Tá? Porque esse filme é um matemático indiano que ele mostra que ele recebia as fórmulas prontas matemáticas. Esse cara, ele fez história na matemática, tá? E assim, ele não sabia explicar como que ele chegava naquela fórmula, mas depois de dias com matemáticos muito consagrados no mundo, tá? Na Inglaterra, eles comprovavam que aquelas fórmulas estavam corretas. Tá? E a galera ficava, tipo, 5 dias de madrugada tentando ali... decifrar como é que aquele cara chegou naquela... Porque você pega a fórmula e você chega num resultado. E você faz aquele cálculo na mão ali, no feijão mesmo, de forma mais simplificada, e você chega no mesmo resultado. Então, assim, você comprova que estava certo. Exatamente. Sabe, esse filme é uma grande forma da gente compreender num outro patamar, num outro nível, o que é intuição. E ele respondia, olha, eu obtenho isso com a fé. Exato. E aí, o que é? Por que eu tava falando isso tudo, né? Porque do mesmo jeito que os matemáticos ficavam tentando provar que aquilo ali existia, né? Que aquela fórmula dele estava certa. Do mesmo jeito, aquilo era uma história real, tá, gente? É baseado em fatos reais esse filme. Do mesmo jeito, as pessoas começaram a fazer com esse conhecimento. Algumas pessoas, ou seja, né, veio lá de Hermes, depois veio Napoleão Hill, que pegou 500 milionários, né, das Américas ali, fez entrevistas, viu pontos em comum. Então, assim, o que começou a acontecer? Eles começaram a ver que existia um padrão para as pessoas ficarem ricas, né, um padrão de pensamento, um padrão de ação, e eles começaram a compilar isso. Aí, o que acontece? Tem um monte de gente cética,
Entende? Tem um monte de gente que a gente fala que são os ateus, né? Total. São os ateus da lei da atração, são os ateus da ciência de ficar rico, são Por os ateus. falar em lei da atração, o livro, o documentário da Honda, tem como base a ciência de ficar rico. Boa. Então, o segredo veio quando a Honda, no início do segredo ali do documentário, fala assim: eu recebi um livro da minha filha que me despertou para um conhecimento que eu não tinha ideia de que era. É esse livro, né? Ela tá fazendo referência ao Ciência de Ficar Rico. Então, só saibam que esse livro aqui deu origem ao segredo, Perfeito. tá? Da Honda. E o que você tava falando, amor, é assim, a intuição, ela traz pra gente uma coisa pronta sem explicar o porquê. Como te dar o bolo sem mostrar os ingredientes e a forma de fazer, entende? Mas o bolo tá lá. Você pode Exato. comer, entende? Mesmo que você não conheça o Você não bolo. precisa conhecer, você não precisa saber fazer o bolo, Você entendeu? consegue comer. Você precisa ir lá e comer, né? Passa lá e come o bolinho. Então, ó, um manual prático, não um tratado teórico. Ele é feito para homens e mulheres cuja necessidade mais urgente é o dinheiro. É para quem quer ficar rico primeiro e filosofar depois. Ele é feito para aqueles que querem resultados e desejam que conclusões científicas formem a base de suas ações, sem ter que passar por todos os processos em que aquelas conclusões foram feitas. Olha aí, viu? Exatamente o que eu falei. Sem ter Exatamente. que passar por todos os processos que aquelas conclusões foram feitas. Você Ou não seja, precisa provar cientificamente, nem intuitivamente. Exatamente. É só seguir. Espera-se que o leitor aceite os preceitos fundamentais pela fé, como ele toma os preceitos relativos à lei da eletricidade, se fossem promulgados por Marconi ou Edison. E, tendo esses preceitos com fé, possa provar sua veracidade sem medo ou hesitação. Aqui é o seguinte, né? Olha só. A gente não precisa entender como a eletricidade funciona, a gente só acende a luz. Entendeu? Total, é exatamente isso. Você come só o bolo, você não precisa saber como faz. Cada homem ou mulher que o E fizer... quando ele diz aí do Edson e do Marconi, tá dizendo, olha, o Edson e o Marconi, se eles fossem te explicar, você ia acreditar, assim, sem questionar. Exato. Você ia falar, cara, é esse cara que entende, eu tô vendo a luz aqui, tá funcionando, certo. me diz aí como é que eu aceito. É exatamente isso que ele tá falando, olha, leia isso aqui, dizendo assim, olha, eu aceito, só me explica como que eu vou tentar entender, mas eu já aceitei. É isso que ele diz aí. Perfeito. Vamos lá. Cada homem ou mulher que o fizer certamente ficará rico, pois a ciência aplicada aqui é exata e falhar é impossível. E por que é impossível, gente? Quem é da CMT já sabe, né? Então, assim, é impossível porque é lei. Lei universal, isso aqui é pautado em lei universal, tá? A gente vai até, inclusive, citando ali ao longo do tempo, mas vocês vão ver que tem muito do mentalismo, tem muito de causa e efeito, tem muito das leis aqui dentro. Então, por que a ciência é exata? Porque é lei! Deixa eu deixar registrado o meu exemplo aqui, que eu sempre gosto de dar os mesmos, que é pra ninguém perder. É assim, olha, a gente tá aqui hoje no 24º andar. Fala da moedinha, fala. Se eu jogar uma moeda do 24º andar, ela vai cair. Com certeza. Se você se jogar, você também cai. Também cai. Se eu fizer isso 1000 vezes, ela vai cair 1000 vezes. Ela não cai 990 vezes, ela cai 1000 vezes. Por quê? Porque é lei. É lei. Lei da gravidade, nesse caso. É uma lei. Então, assim, isso é importante da gente entender. Por que ele diz que é com certeza exata, matemática? Porque agora eu tô olhando aqui pra fora, tá sol aqui em Dubai. Né? Tá até madrugada no Brasil, mas tá sol aqui em Dubai. Mas eu consigo afirmar com certeza que hoje à noite vai anoitecer e que amanhã vai amanhecer. Por quê? Porque respeita uma lei. O universo tem uma ordem, tá, gente? Vocês conseguem ver isso? O universo tem uma ordem, entendeu? O sol nasce e se põe todo dia. Entendeu? Todo dia. Então, assim, independente se tá nublado e você não consegue ver ou se você consegue ver, todo dia ele nasce e se põe. Então, assim, todo o universo tem uma dinâmica que é regido por lei. O nosso lei grande desafio é viver em harmonia com as leis. Isso. É aprender a usar a lei. Exatamente. Sabe? Não é achar, não, mas será que pra mim vai dar certo? Cara, esquece, é lei. Beleza. Para escrever esse livro, eu sacrifiquei todas as outras considerações em nome da concisão e da simplicidade de estilo, para que todos pudessem entendê-lo. O plano de ação aqui foi exposto, retirado de conclusões filosóficas, foi totalmente testado e carrega a certeza do experimento prático. Funciona. Ele já tá dizendo assim, ó, assume como premissa e vai pra frente. Eu poderia te explicar muito mais, mas criei como opção fazer isso aqui de forma concisa. E aqui o negócio é o seguinte, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Olha, meu filho, se você quer ficar rico, entendeu? E você tá pobre hoje, então você precisa ver isso aqui e fazer. Um livro de 1910, ele nunca estaria na nossa mão em 2021 se ele não tivesse valor. Foda. Ponto. Abaixe sua cabeça e escute. Capítulo 1.
o direito de ser rico. Esse capítulo é polêmico. Polêmico, eu diria, hein, queridas? Atentem-se ao que nós vamos falar, que a gente já leu, já chegou aqui a uma conclusão nossa, e a gente vai expor para vocês. O que quer que se diga em louvor da pobreza, fato é que não é possível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico. Ninguém consegue chegar ao mais alto patamar do talento ou do desenvolvimento espiritual sem ter dinheiro suficiente. Para despertar espiritualmente e desenvolver o talento, deve-se ter muitas coisas e não se pode tê-las sem dinheiro para comprá-las. O primeiro ponto que a gente vai ter que entender aí é o que ele chama de rico, né? E nós vamos encontrar isso um pouco mais pra frente. Então é importante a gente ter essa visão. Ele diz que você precisa ser rico. Literalmente é isso que ele afirma, né? E aí a gente precisa começar a entender o que ele está falando, porque nesse momento surgem várias objeções na cabeça de todo mundo. Até porque a gente tem uma série de crenças que estão, sim, consolidadas no nosso subconsciente. Talvez você não se dê conta, mas ela vem à tona agora quando você questiona essa frase. Exatamente. Por quê? Mas peraí, mas tem gente não. Mas e ser o monge rico, não, que é mas desenvolvido não. espiritualmente Mas não é e assim, não tem nada material? Essa visão é muito radical e tudo mais. Então, por isso que eu tô dizendo. Primeiro ponto é entender o que ele chama de rico. Tá? Esse é o primeiro ponto. A gente vai entender que a gente vai falar aqui sobre abundância, tá? Então, ele vai falar sobre isso e ele vai falar sobre o acesso às coisas que vão fazer com que você consiga se desenvolver. E se você for parar pra pensar, tá? Se você for parar pra pensar no seu mundinho, você vai ver que se você não tem dinheiro para comprar comida, para ter acesso a um bom médico, né? Para ter acesso a bons suplementos e remédios, para ter acesso ao que está disponível, você dificilmente conseguirá evoluir fisicamente em todo o seu potencial. Nós vivemos uma era em que tem muitos milionários, né? Cada vez mais. Isso significa dizer que nós vivemos em uma era que tem muitas coisas materiais disponíveis, muitos serviços, muitas soluções disponíveis para facilitar a nossa vida. Soluções cada vez mais caras, inclusive, tá? Isso, e para facilitar a nossa vida... Tem como ser sempre mais caro. Se você olhar, a sociedade, eu falei aqui mais cedo que a sociedade, ela vem evoluindo. O que é evoluir? É um conceito difícil de pegar e de entender, mas todos nós estamos unidos em algum grau. Todos nós estamos unidos. E o que é a evolução da sociedade? Eu sei que é difícil o que eu vou falar aqui. A evolução da sociedade é fazer com que a gente se conecte. O que é a revolução digital? O que é você poder mandar uma mensagem para quem está na China? É uma conexão. Então a gente vem em um modelo em que as coisas estão mais evoluídas. Uma pessoa lá em 5.000 anos antes de Cristo, ela certamente não tinha essa necessidade de recursos financeiros como a gente tem hoje. Sim. Porque ela não tinha essas possibilidades disponível, que a gente tem hoje. Exatamente. Ela nem queria essas coisas porque não tinha, não existia, né? Total. E hoje, quando a gente tem acesso, a gente quer. A gente tem que entender o seguinte, olha, o mundo, ele é abundante. As riquezas naturais, elas são infinitas. E ele vai mostrar isso pra gente, né? A substância que faz as coisas... A substância que faz é infinita. É. E as riquezas, elas são muito maiores do que o que a gente precisa. A verdade é que tudo que remete a gente pra falta, pra não ter, pra privação, não tá certo. É isso que ele coloca ali. Olha só, você não tem que ter privação, porque você olha lá pra fora, o recurso natural não acaba. Entende? Tem muito mais do que você precisa. Os caras produziram uma cidade praia em cima do deserto aqui. A gente tá aqui em Dubai olhando pela janela aqui, a gente tá esse podcast tá fantástico. Numa porque, vista assim, panorâmica tá esfregando aqui, na nossa cara, olha só. Na nossa cara, olha Dubai. Por que vocês ficam aí contando moeda? Entende? É exatamente isso. Porque tem tudo aqui e tá tudo bem, não é tem problema tudo nenhum. E tem a substância que produz tudo. Vocês vão entender isso mais à frente, tá? Pois é, então, assim, e nada impede que novos prédios sejam feitos, nada impede que novas coisas sejam feitas. Isso não rompe com nada. Com nada. Entende? O recurso é abundante. Deus fez o mundo abundante. A gente vai entender isso ao longo do livro, pra gente não tentar finalizar o livro aqui no primeiro parágrafo. É o que a gente tá tentando. Vamos ver se a gente vai evoluindo, mas se a gente abre a nossa mente para essa visão que ele trouxe. Isso. Uma pessoa desenvolve-se mental, espiritual e fisicamente usando coisas materiais. E a sociedade é organizada nesse sentido, para que tenhamos dinheiro e posses. Portanto, a base de toda evolução deve ser a ciência para ficar rico. O objetivo de toda a vida é a evolução. E tudo que vive tem um direito inalienável a toda evolução que é capaz de ter.
Os grandes autores, os grandes livros escritos no mundo, eles chegam num consenso. Nós estamos aqui para evoluir. A CIMT sempre coloca isso, né? A gente, ao buscar os nossos objetivos, nós estamos buscando o objetivo maior da vida, que é a evolução. Então, A gente quer expandir a CIMT, alinhado. e para expandir a CIMT a gente tem que adquirir tanta virtude, a gente está nesse caminho, né? A gente precisou ter coragem de largar os nossos empregos, as nossas profissões, a gente precisou melhorar o nosso relacionamento e aprimorar ele, porque hoje a gente trabalha junto e todo mundo sabe, né, que o trabalho em conjunto num casal, ele pode construir como ele também pode destruir o casal, ele pode criar conflitos, então a gente precisou aprender ainda mais a se relacionar, a ceder um pro outro, né? O que é importante para você, o que é importante para mim, como que a gente pode trabalhar isso aqui. A gente precisou ter a virtude da generosidade ainda mais, a gente precisou gerar valor antes disso tudo acontecer ao longo de muitos anos, de forma gratuita. Até hoje a gente ainda faz isso, né? Enfim, esses são pequenos exemplos para vocês do que é alcançar um grande objetivo, que é o quê? Expandir essa IMT e levar isso aqui não para 1.000 pessoas, né? Mas para 20 mil, para 30 mil pessoas que vão estar aqui dentro no futuro, ouvindo esse podcast e abrindo a mente delas para conseguir ganhar dinheiro. Amor, eu vou falar uma coisa aqui agora que eu acho que vai deixar muito claro para todo mundo, e é essa visão que ele traz de que a gente precisa ter dinheiro para se expandir espiritualmente. Olha o que acontece, né? Eu vou pegar um exemplo do Érico Rocha, que é o cara aqui do Brasil que, assim, que realmente fez o digital explodir, tá? E ele levou isso para as pessoas. E ele tava conversando com uma outra mulher dentro de uma live e ela questionava o fato dela ganhar dinheiro com o trabalho social que ela fazia. E ele virou para ela e falou assim, olha só, o fato de você não ganhar dinheiro e não expandir o seu negócio é um desserviço para a sociedade, porque você tem uma coisa muito boa que outras pessoas estão precisando e você não leva para elas. Nós hoje estamos na CMT, a gente precisa ganhar dinheiro para a gente investir, para a gente levar esse recado mais longe. É porque assim, ó, se eu não ganhar dinheiro com isso aqui, só com a gente. Se eu não ganhar dinheiro com isso aqui, eu não consigo, por exemplo, patrocinar o meu conteúdo no Instagram. Então, assim, hoje, para patrocinar o meu conteúdo no Instagram, para ele chegar naquela aba publicidade para você, eu preciso pegar 100 mil do meu dinheiro, 30 mil, 50 mil, para ele alcançar muitas pessoas, porque no orgânico hoje a gente não alcança. Não, e se isso aqui não te sustenta, você para de fazer, você vai buscar sustento em outra coisa. Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Quanto mais dinheiro você ganha, gente, pra gente ganhar dinheiro, a gente precisa gerar valor pros outros. E quanto mais você ganha, mais pessoas você alcança, mais valor você gera, e assim sucessivamente. O fato de se hoje a gente não ganha dinheiro com a CMT, a gente ia estar trabalhando na Petrobras, a gente ia estar trabalhando como enfermeira. Então, a nossa energia não estaria 100% aqui. Não, entendem? E não haveria nenhum dos depoimentos que a gente tem, das transformações de vida que a gente tem, caraca! Entende? É bizarro isso. As pessoas acham que a gente tem que fazer isso de graça. Esses dias, a menina virou, a gente tava fazendo essa turma, a menina virou pra mim no inbox e botou assim, é isso aí, a gente compra e paga a sua viagem pra Dubai. Oi, querida! Tipo, oi, amor! A gente veio pra Dubai sem isso. Mas não, independente se a gente veio pra Dubai com isso é nosso trabalho. Mas o fato é que isso reflete uma crença. Então assim, você pode vir pra Dubai sendo enfermeiro, isso é nobre. Mas e com seu dinheiro de enfermeiro, mas você não pode vir para Dubai com o dinheiro de um serviço bizarro que você está prestando para a sociedade. Isso reflete um baixo nível de consciência. Exatamente. O problema é que isso está na cabeça de todos nós em algum grau, tá? Então, o que a gente precisa observar é a visão que o mundo traz pra gente de abundância. Se você olhar pela janela, você vai ver que não faltam recursos. Você vai ver que ninguém passa fome porque tá faltando comida no mundo. Exatamente. Estraga um monte de coisa dentro dos mercados enquanto o mendigo tá na rua passando fome. Então, essa é a visão que a gente precisa entender. Perfeito, vamos lá. O direito pessoal à vida é o direito de ter livre e irrestritamente o uso de todas as coisas materiais necessárias a seu total desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou seja, o direito de ser rico. Neste livro, eu não falarei de riqueza no modo figurativo, pois ser realmente rico significa não ficar satisfeito ou contentar-se com pouco. Ninguém deve ficar satisfeito com pouco se for capaz de usar e apreciar mais. A finalidade da natureza é a prosperidade e o desabrochar da vida, e todos devem ter tudo que pode contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Olha só, vamos voltar por partes aí, porque ele coloca algumas frases que são importantes da gente entender. Lembra que eu falei lá no início? O que ele chama de ser rico?
Ele tá começando a falar aí. Vamos reler? Olha que legal isso aqui, ó. Vamos lá, vamos reler. Eu não falarei de riqueza no modo figurativo. Ou seja, tô falando de dinheiro mesmo. É. É isso que ele tá dizendo. Pois ser realmente rico significa não ficar satisfeito ou contentar-se com pouco. Com pouco, ok. Se você quer, você tem direito de conseguir. Ele fala do direito de ser rico. Quer dizer, ele diz assim, ó, se você é um ser espiritual, se você é a imagem e semelhança do seu Criador, você tem sim o direito de fazer com que as coisas aconteçam. Você tem direito de usar esse poder. Ninguém deve ficar satisfeito com pouco se for capaz de usar e apreciar mais. Aí tá o ponto. Se for capaz de usar e de apreciar mais, se você tá buscando um dinheiro que você não é nem capaz de usar, você tá acumulando. É Você isso está mesmo. acumulando. Aí ele começa a abrir as portas para a compreensão da abundância, né? A gente sempre fala da escassez e do acúmulo. São opostos, são polos. E estar nesses polos não é bom. A abundância é o que reconcilia essas duas coisas. Então, olha quando ele fala aí. Se você for capaz de usar. Ninguém deve ficar satisfeito com pouco se for capaz de usar e apreciar mais. A finalidade da natureza, aí eu quero fazer um parêntese aqui. A finalidade da natureza é a prosperidade e o desabrochar da vida. E todos devem ter tudo o que pode contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Olha só. A prosperidade e o desabrochar da vida são coisas que deveriam acontecer para todos. Para todos. É o natural. É Olha o que a gente só, deveria buscar. Você nasce igual um animal, dependendo da sua mãe para mamar. Igual a girafa ali, igual Isso o boizinho. É um ser físico. Ser físico. Você nasce ali, se sua mãe esquecer você no berço, você morre, tá? Então você precisa de alimento, você precisa de alguém pra trocar sua fralda de cocô, você precisa de alguém pra suportar onde você faz xixi, você precisa de alguém Você pra te precisa dar comer banho, todo dia. você precisa mamar, alguém precisa te dar. Quando você vai se desenvolvendo, você vai adquirindo virtudes, sejam elas pequenas ou grandes, pequenas virtudes. Você vai conseguindo ganhar virtudes até físicas, né? Do equilíbrio, da coordenação, do conseguir andar, do conseguir se sustentar em pé. E depois você vai criando generosidade, gratidão, né? Pelos seus pais. Você vai criando virtudes. Então, presta atenção em como isso acontece quando você é criança, porque fica muito evidente, tá? Então, por exemplo, você não respeita muito a lei de causa e efeito ainda, porque você não precisa produzir causa pra ter, então só você gritar, a causa pra você ganhar é você gritar. Você chora, né? Então você não precisa trabalhar pra ganhar. Você fala, mamãe, papai, eu quero aquele brinquedo. Ele vai te dar. Não é como quando você cresce, né? Você não tem pra quem pedir isso, teoricamente. Então, olhem esse primeiro nascimento ali. Olha como as coisas vêm evoluindo, tá? É um desabrochar. É um desabrochar da vida. Teoricamente, quando você está ali nos seus 20 e poucos anos, 30 anos, você já teria que ter adquirido as virtudes necessárias para continuar nessa evolução, certo? Porque se você vem evoluindo desde baixo, significa que quando você chegar aos seus 90 anos, se você chegar, você é pica. Você tem todo o conhecimento do mundo, toda a sabedoria que você deveria ter. Lembra que eu falei que o mundo está evoluindo? É óbvio que daqui a 100, 200, 300 anos, esse vai ser o fluxo. Exato. Sabe? Você já vai ter esse conhecimento que a gente está estudando aqui, que não foi ensinado na escola, vai estar lá sendo ensinado na escola. Mas eu acho que sempre muito tem antes do que ou isso. outro que não vão aprender, né? Não vai conseguir evoluir tão bem como deveria. Tanto que hoje é da mesmo jeito, né? O processo de evolução, ele nunca vai parar. Mas hoje, se a gente olhar, a gente tem todo mundo aí com o ensino, a maioria das pessoas na maioria só dos que lugares. assim, mesmo tendo isso tudo, as pessoas não conseguem evoluir, entendeu? Isso, porque estamos em um grau específico de evolução ainda. E outra que é baixo. coisa, tá? E outra coisa que eu tenho pra dizer. A evolução, a prosperidade e o desabrochar deveriam acontecer porque, teoricamente, todo mundo deveria buscar sabedoria. Só que não é o que acontece, tá? Por quê? Porque esse desabrochar da vida, essa prosperidade, ele não vai acontecer por si só. Deus fez uma coisa que foi muito inteligente e falou assim, pra você ter, você vai ter que buscar. Você vai ter que adquirir. E virtude, nenhum dinheiro compra. Se você já nasceu rico, dane-se. Não significa que você tem virtudes. Então, você precisa buscar voluntariamente por essa prosperidade, voluntariamente por essa evolução mental, espiritual. Porque senão ela não vai acontecer. E é por isso que algumas pessoas passam pela vida sem mudarem nada. Elas repetem o ciclo desde que tem 20 anos de idade, chegando nos 60 do mesmo jeito. Parece que não aconteceram 40 anos ali. Elas simplesmente
simplesmente ficaram estagnadas. Elas não seguiram o fluxo natural. Por quê? Porque elas não buscaram voluntariamente. O que esse EMT faz, o que as pessoas que estão aqui estão fazendo é o quê? Buscar voluntariamente por uma evolução. É querer mais. É falar, não, cara, eu quero isso aqui. Então, assim, quando você quer, teoricamente, isso vai acontecer naturalmente, né? Você tá dentro do fluxo. Agora, as pessoas que passam a vida inteira na escassez, passam a vida inteira nesses polos, significa que elas não buscaram por evolução. E tanto que elas não conseguem alcançar os objetivos delas. Então, Exato. assim, os resultados falam a verdade. Ficar satisfeito com pouco é pecaminoso. A pessoa que possui tudo o que quer para ter a vida que é capaz de viver é rica. A pessoa que possui tudo o que quer para ter a vida que é capaz de viver é rica. Pronto, ele definiu o que é rico. Que é exatamente o nosso conceito de abundância. É o conceito de abundância, é você ter tudo que você realmente quer. Exatamente. Não é você ter tudo no mundo, hein? Alô, não é você ter tudo no mundo. Não é. É você ter tudo que você realmente quer. Não é ter todas as bolsas, não é você conseguir acessar o seu desejo espiritual, não o seu desejo do ego, mas o seu desejo espiritual e conseguir materializar isso, conseguir tornar isso real. Isso é ser rico. E ninguém que não possa ter abundância de dinheiro pode ter tudo o que quer. Isso aqui é muito top. Perfeito. É exatamente isso. Se você não tem abundância de dinheiro... Se você quer, você tem que fazer acontecer, você tem que correr atrás, você tem que tornar isso real. Por quê? Porque é um desejo que está implantado dentro de você. É justamente para você conseguir evoluir. A vida progrediu e avançou tanto e tornou-se tão complexa que mesmo o homem ou a mulher mais simples requerem uma grande quantidade de riqueza a fim de viver num modo que, ao menos, os aproxime da plenitude. Toda pessoa quer, naturalmente, ser tudo o que é capaz de se tornar. Esse desejo realiza possibilidades inatas. É inerente à natureza humana. Olha como a gente sempre fala isso, né? Isso é implantado no nosso espírito. Um ser espiritual, ele quer sempre expressão e expansão. E isso vem do desejo, sabe? O desejo, ele é a grande semente de tudo. Olha essa frase. Nós não podemos evitar querer ser tudo o que nós podemos ser. Foda, hein? O sucesso na vida está em ser o que você quer ser. Você pode transformar-se no que você quer somente empregando coisas. E olha que interessante, amor, quando a gente faz a pergunta, que é o nosso primeiro passo lá, o que você realmente quer? Todo mundo tem dificuldade de responder, sabe? Então, essa é a pergunta que lá na escola a gente deveria ter aprendido a responder antes de aprender a resolver exercício de matemática que você não sabe nem para que você vai usar. Mas você não sabe o que você realmente quer. A gente podia fazer uma escola em CIMT. Total, já é, né? Já é. Vou fazer uma universidade aqui dentro. Universidade do sucesso. O sucesso na vida está em ser o que você quer ser. Você pode transformar-se no que você quer somente empregando coisas. O que você pode ter livremente quando você se torna rico bastante para comprá-las. Compreender a ciência para ficar rico é, consequentemente, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo de riqueza é, na verdade, o desejo por uma vida mais produtiva, mais próspera e mais abundante. E esse desejo é louvável. A pessoa que não deseja viver com mais abundância é anormal, assim como a pessoa que não deseja ter o dinheiro bastante para comprar tudo o que quer também o é. Ele fez o alerta lá pra gente se livrar das nossas crenças, né? Então ele tá sendo bem enfático para defender um ponto que tá muito correto. Mas ele tá sendo enfático chamando a gente de anormal. Mas tudo bem, eu aceito, já que ele tá dando esse conhecimento todo. Existem 3 motivos para os quais nós vivemos. Nós vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum deles é melhor ou mais sagrado do que o outro. Ouviu, gente? Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode viver inteiramente se qualquer uma das outras partes for suprimida da vida e da plena expressão. Aqui eu tenho que fazer uma observação, né? Por isso que a gente chama de corpo inteligente, mindset trincado. Só o nome já remete ao que a gente quer falar, né? A gente muitas vezes observa que quando as pessoas começam a estudar mentalidade, elas falam assim, agora eu descobri o segredo da vida. Eu preciso pensar, eu preciso sentir e não realiza as coisas. Não vai lá fazer, não experimenta, não vive a experiência, não entende que é um todo, é um ciclo. A tua experiência, ela alimenta os seus pensamentos, que alimenta os seus sentimentos, que alimenta a experiência. E assim o ciclo vai. Que alimenta o espírito. Que alimenta o espírito. Então, é o todo, sabe? É esse ciclo que a gente tem que olhar. A gente e eu tem que mesma já caí muito nessa situação do tipo assim, cara, se agora eu tenho virtude, se eu sou uma pessoa estudiosa, se eu sei ensinar, não preciso
cuidar tanto do meu corpo, entendeu? Quem cuida muito do corpo é atleta, quem cuida muito do corpo é quem vive pra isso. Vaidoso, etc. Nada disso. É porque realmente é um desafio você viver pros 3 planos. Por que eu utilizo sempre, assim, o Bob Proctor como uma grande referência? Porque eu olho pro cara, ele tem 85 anos. Ele tem 85 anos, ele tem uma saúde absurda, que é visível, ele tem excelentes relacionamentos, você vê como ele trata a equipe, como que ele faz referência à esposa e tudo mais, e você vê a grana que o cara levantou. Então, assim, tem que parar pra ouvir. Quando eu escuto uma outra pessoa falando, eu olho pro corpo da pessoa, a pessoa não consegue o resultado dela. Eu olho pra situação financeira dela, ela não consegue o resultado dela. Eu olho pro relacionamento dela, o relacionamento dela não tá bom, eu prefiro escutar outra pessoa. Exatamente, os resultados falam a verdade. Não é certo ou nobre viver somente para a alma e negar mente e corpo. E é errado também viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Nós todos estamos familiarizados com as indesejáveis consequências de viver para o corpo e negar a mente e a alma. E nós vemos que viver realmente significa a plena expressão de tudo que uma pessoa pode levar adiante através do corpo, da mente e da alma. Seja o que for que podemos dizer, ninguém pode ser realmente feliz ou satisfazer-se a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente cada uma de suas funções. E o mesmo vale para sua mente e sua alma. É muito fácil, amor, quando você vê uma pessoa adoecer, como que a vida dela muda. Tudo, a doença toma conta da vida dela, sabe? Então, assim, a gente precisa de plenitude no nosso corpo. Isso é um você fato. sabe que as doenças são originadas por causa de um plano mental bagunçado. Total, né? Um reflexo. Né? A gente, quando vai estudar isso de forma aprofundada, a medicina mesmo, ela já consegue admitir isso, sabe? Os médicos que não conhecem falam, não, cara, a mente, ela tem 100% de influência sobre o corpo. Mas eles tem gente que não consegue estudar isso, não consegue entender essa somatização, né? Essa somatização é o seguinte, olha, o plano mental, ele vai ser refletido no plano físico. O corpo físico, ele é um órgão de impacto. A Lucilena fala muito isso, né? Então, assim, saiba que existe algo que vem de cima, ou seja, algo superior, um plano superior, e a gente tá falando de plano mental, e obviamente o plano espiritual também com certeza tem influência ali, né? Porque elas estão interconectadas, e essas coisas impactam no seu corpo físico. Então, assim, todas as vezes que você tiver acesso a uma pessoa com câncer, por exemplo, investigue como é que era a vida dessa pessoa. Porque o seu DNA, ele se altera de acordo com as suas emoções. Então, dependendo da emoção, isso aí a ciência já comprovou, tá? Não tô falando nada de novo, não. A ciência, a genética, a epigenética, tudo. Já comprovaram que o ambiente, e aí o ambiente interno e externo, né, tem influência sobre o seu DNA e sobre a expressão ou, né, sobre a supressão de determinados genes. Então, quando a gente tem uma emoção negativa, a sua célula, ela é 100% impactada. E aí, quando você vê uma pessoa com câncer, e aí eu tô falando com câncer, gente, só porque é emblemático. Da gente conectar. É emblemático. Então, assim... Mas serve para as outras doenças. Diabetes, hipertensão, são coisas que as pessoas estão guardando para dentro delas e fazendo com que aquela energia acumulada ruim tenha uma interferência direta no nosso DNA. Lembra que a vida quer mostrar pra você as coisas, como a gente falou do perder o voo? Quando o seu corpo fraqueja, quando ele não consegue ir, é a vida tentando te mostrar de uma forma um pouco mais extrema. É tipo, olha, já que você não entendeu nada que eu te expliquei, agora olha aqui. Eu recebi uma mensagem hoje, assim, a gente recebe tanta mensagem que não dá nem pra responder, mas a gente lê, né? E aí, a nossa música desse desafio, né, Viver em Harmonia com as Leis, chama-se It's Okay. It's Okay da Jane, né? E aí uma pessoa perguntou assim, Cadu, mas vocês não dizem que a gente, tudo que tá na nossa mente se reflete na nossa vida? Então como que eu tenho uma pessoa com câncer terminal e feliz? Essa foi a interrogação dela. Ela foi a pergunta dela. Eu falei, pô, que pergunta muito boa. Por quê? Porque ela tá feliz agora. Que ela entendeu que ela não precisa de nada para ser feliz. Mas certamente para desenvolver essa doença, ela passou por muitas coisas. Passou por tantas coisas que ela precisou chegar a um ponto que ela fala que é o último ano da minha vida, que eu criei a música It's Okay. E ela conta ali, né, que ela não era feliz, assim. Tipo, ela conta claro na música, que não. Entendeu? E ela não precisava nem falar pra gente, né? A gente óbvio, logo falou pra gente, dela é muito mostra. óbvio. Exato. É um resultado, realmente.
que a gente precisa conseguir entender, né? E eu sempre falo, olha, gente, você não precisa chegar num câncer terminal pra ser feliz. A maioria das Entende? pessoas que se curam de doenças terminais, elas agradecem a doença por ter trazido para elas uma nova vida, por terem trazido para elas um novo despertar, Aquele documentário nova expansão de Heal, consciência. Heal, H-E-A-L, né? Heal, de cura. Ele fala muito disso, ele mostra muito isso. As pessoas que conseguiram se curar, elas tinham pensamentos e sentimentos maravilhosos a partir daquele momento. Porque só existia essa opção. É. Entende? Então, assim, elas criaram e do mesmo O jeito Joe Dispenza, que é um cara que acompanha muito isso, né, e aplica todo esse conhecimento nosso aqui dentro das curas, ele diz, a pessoa ela começa o processo de recuperação e de cura dela quando ela se apaixona pela vida. Perfeito. Onde quer que exista uma possibilidade suprimida ou uma ação não executada, existe um desejo insatisfeito. O desejo é a capacidade à procura de expressão. Olha essa frase aqui, gente. Desejo é a capacidade à procura de expressão. Podia botar isso como lema da CMT, né? Cara, eu gostei. Acho que eu vou botar até no meu Instagram isso também. O desejo é a capacidade à procura de expressão e a ação à procura de desempenho. O que isso significa, gente? Você tem um desejo. Isso significa que você tem uma capacidade que está buscando ser expressada. Por que a gente tem um desejo de expandir a CMT, um desejo profundo, um desejo que faz a gente fazer o que for preciso para conseguir chegar onde a gente quer, né? Existe uma capacidade dentro da gente de ensinar esse tipo de conteúdo, de transformar a vida das pessoas que está em busca de expressão. É isso. É por isso que eu sempre digo, amor, que se você deseja, você consegue alcançar. Você consegue alcançar qualquer coisa que você é capaz de acreditar, porque sabe? Porque você tem a capacidade dentro de você. Do contrário, você não teria esse desejo. Exatamente. E a ação à procura de desempenho. Uma pessoa não pode viver plenamente no corpo sem um bom alimento, roupa confortável e abrigo aconchegante e sem a liberdade consequente da labuta excessiva. O descanso e o lazer são necessários à sua vida física. Ninguém pode viver a plenitude mental sem os livros e a hora de estudá-los, sem a oportunidade para viagens e observações, ou sem companheirismo intelectual. Para viver a plenitude mental, uma pessoa deve ter lazer intelectual e deve cercar-se com todos os objetos da arte e da beleza que é capaz de usar e apreciar. Para viver plenamente na alma, uma pessoa deve ter amor. E a expressão plena do amor é negada pela pobreza. A maior felicidade de uma pessoa é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ama. O amor encontra sua expressão mais natural e mais espontânea no gesto da doação. Isso aí, ele agora foi fantástico, né? Ele já definiu, olha por que ficar rico é importante. Porque já pensou você não poder dar as coisas para as pessoas que você ama? Exatamente. Isso é uma dor. Isso é uma dor. É inegável, é inegável. O indivíduo que não tem nada para doar não pode assumir seu lugar como esposo, pai, cidadão ou como ser humano. Perfeito. É no uso das coisas materiais que uma pessoa encontra a vida plena para seu corpo e desenvolvimento para sua mente e alma. É perfeitamente normal que você deseje ser rico. Ter vida plena para o seu corpo, desenvolver sua mente e sua alma. Consequentemente, é de importância suprema para o indivíduo ser rico. É perfeitamente certo que você deseje ser rico. Se você for um homem ou uma mulher normal, você não pode evitar. É perfeitamente certo que você queira dar a maior e melhor atenção à ciência para ficar rico, porque é o mais nobre e mais necessário de todos os estudos. Se você negligenciar esse estudo, você está negligenciando o seu dever para consigo mesmo, Deus e a humanidade, porque você não pode legar à humanidade ou a Deus serviço maior do que dar tudo de si mesmo. Então, assim, amor, a gente pode fechar aqui que como ser espiritual, a gente tem necessidade de expressão e expansão. E para você ganhar dinheiro, você precisa se expressar e se expandir. Você precisa gerar valor para os outros. Você precisa criar coisas de valor. Existe na sociedade uma crença de que ganhar dinheiro é ruim. Então, muitas vezes, a pessoa, quando ela ganha dinheiro, ela carrega essa crença com ela. E ela começa a ser infeliz. E ela começa a validar essa crença. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ressignificar a nossa relação com o dinheiro. Perfeito. Acho que essa é a grande conclusão desse capítulo aqui, do que ele traz. Olha, expanda a tua mente para entender que ganhar dinheiro é adquirir virtude. Adquirir virtude é gerar valor para os outros. E quanto mais dinheiro você ganha, quanto mais rico você fica, quanto mais você consegue ter a tua vida abundante, quanto mais você consegue se desprender disso, melhor.
muitas pessoas que vivem na pobreza, elas não param de falar de dinheiro a vida inteira. Elas vivem sofrendo por conta de dinheiro a vida inteira. Quando você ganha dinheiro, dinheiro deixa de ser um ponto. Você começa a observar outras coisas na vida, você começa a se questionar com relação a outras coisas. Você começa a poder usufruir de coisas que você nunca podia usufruir. Você começa, inclusive, olha só, não tem como dizer pra uma pessoa que tá pobre, que ela não consegue comprar comida, ela não consegue ter uma boa roupa, ela precisa usar coisas que são doadas por alguém. Eu não tenho como dizer pra você que essa pessoa, ela vai se preocupar minimamente com a evolução espiritual dela, porque ela não tem o básico. Ela não consegue chegar lá, é por isso que ganhar dinheiro é uma questão espiritual, Exato. porque é um passo pra você ir buscar outras coisas. Quando você ganha dinheiro, você começa a se falar assim, cara, será que eu queria comprar isso mesmo? Pô, o que eu quero comprar? Você começa a se despertar pra coisas que você nunca se despertou lá atrás. Porque você tá gastando a sua energia com a preocupação de pagar o mínimo da conta que você precisa. E lá atrás, quando você não tinha dinheiro, você achava que quando você tivesse dinheiro, você ia comprar tudo. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Porque quando você tem dinheiro, você fala assim, cara, eu vou comprar isso pra quê? Mas você nunca chega nessa dúvida se você não tem dinheiro, não, entende? E outra coisa, você quando tá preocupado em ganhar dinheiro para comer, você não pensa em mais nada. Você não tem como pensar em desenvolvimento espiritual. Esse é o pensamento dominante. Você não vai buscar se desenvolver mentalmente, voluntariamente, né? A maioria. O Maslow já explicou isso, né? Primeiro necessidade, depois autorrealização. Claro. Então, assim, é uma pirâmide. É uma pirâmide. Então, assim, as pessoas que... Ou um triângulo, né? E aí você pode dizer assim, não, Mandy, eu tô aqui sem dinheiro, mas eu tô aqui na CMT. Beleza, você já tem um nível de consciência mais elevado. O pobre mesmo, o pobre, ele não tá aqui, cara. Entendeu? Ele nem chega nisso aqui, ele nem tem acesso a isso aqui. Porque ele tá preocupado ainda com a parada mais básica que tem, que é comer. E muitas vezes, se tivesse acesso, não ia conseguir usufruir. Isso, exatamente. É um fato. Então, assim, é por isso que ele fala, primeiro você tem que ganhar dinheiro pra cacete, pra depois Primeiro você tem que ser rico naquela definição que ele colocou. Pra depois você conseguir olhar pras tuas outras áreas da vida e se dedicar a elas. Então, a usufruir, a agradecer, a conseguir... Normalmente, o que acontece com os bilionários, né, que expandem o nível de consciência? Eles começam a doar. O Jeff Bezos, que é a pessoa, que é o cara mais rico do mundo, dono da Amazon, ele doa tudo. Porque ele começa a se questionar, cara, mas qual o sentido disso aqui? Exatamente. Né? Então, assim, é isso, gente. Terminamos o capítulo 1. Esse foi um capítulo pequeno, mas a gente fez dele, né? Tirou leite de pedra. Um capítulo rico. Um capítulo muito rico. A gente volta depois com o capítulo 2, que é existe uma ciência pra ficar rico. Então, vamos entender como é que isso funciona. Um beijo! Valeu!